Não aqui no CB Esporte, segunda edição. Quem traz informações do Guarani é Rafael Pio. Fala aí, Pio. Que se prepara, né, Cabela, para a estreia no Campeonato Paulista. A grande expectativa do torcedor em relação a essa estreia do Bugre, que vai acontecer na quinta-feira que vem, às 9h30 da noite, contra o São Paulo no Estádio Brinco de Ouro. Os ingressos já foram divulgados, aí os valores, né? Então, basicamente R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia entrada. Em alguns setores, por exemplo, abaixo do tobogã, ali no setor visitante, e mais uma vez lembrando, né, que não terá torcida visitante, então a torcida do São Paulo, pelo menos uniformizada, ela não poderá estar no Estádio Brinco de Ouro. Então, nesses setores, 60 inteira, 30 a meia entrada, assim como na vitalícia, obviamente, para quem tem o direito aí à vitalícia, vai poder acompanhar o jogo pagando R$ 60 a inteira. A pré-temporada do Guarani, ela segue acontecendo lá na cidade de Sorocaba, né? E até essa pergunta, Cabela, que surgiu no nosso YouTube, né? E mais um comentário do nosso ouvinte dizendo sobre não divulgar aí o resultado do jogo treino. Ele estava falando do jogo contra o Rio Claro, Cabela? Não, ele não especificou exatamente um jogo, só falou do acontecido. Porque na realidade, depois eu até fui atrás dessa informação, no jogo contra o Rio Claro, acho que o que vale mesmo é o primeiro tempo, né? Porque na segunda etapa, as equipes, elas se modificaram, então o Rio Claro era outro, o Guarani também era outro, quer dizer, trocaram os 22. Na primeira etapa foi 1-1, com o gol do Giovanni Augusto, e o Guarani sofreu também um gol do Rio Claro. O resultado final foi 2-1 para o time do Galo Azul, mas o segundo gol foi marcado já no segundo tempo. Então, só para deixar esse resultado para o ouvinte, principalmente para o torcedor do Guarani, que foi um empate, digamos assim, com aquele time que hoje o Daniel Paulista começaria o Campeonato Paulista. Obviamente que ainda tem a intenção de deixar jogadores, outros atletas prontos para a estreia, e não acho que o time será 100% o que fez o jogo treino contra o Rio Claro no primeiro tempo, mas serão poucas as mudanças. Por exemplo, Rodrigo Andrade deve ser titular já na estreia. Ele não havia ainda acertado o retorno com o Guarani quando do jogo treino, por isso Bruno Silva, Índio e também o Eduardo Persson formaram ali o trio de volantes, né? Nesse momento até se imagina que Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Índio possam ser aí os titulares, ou se ele quiser aquele volante que sai um pouco mais, aí no caso do Persson, né, o Índio ficaria como uma opção no banco de reservas. Tudo isso ainda, obviamente, que é imaginando em cima daquilo que o Daniel Paulista montou no ano passado, na temporada 2021, mas na pré-temporada, é claro que cada um vai buscando aí o seu espaço. Aliás, por falar nessa briga sadia, obviamente, né, entre os volantes, vamos ouvir o Índio, volante do Bugre, falando aí durante a pré-temporada lá na cidade de Sorocaba. Bom, esse período tem sido muito importante, né? Para a gente se conhecer também um pouco mais, chegou alguns jogadores novos, né? Para ajudar a gente esse ano. Então, tem sido muito bom para a gente concentrar somente na nossa melhora, né? Fisicamente, tecnicamente, taticamente, tudo para que a gente possa se conhecer o máximo possível, conseguir as melhoras nessas áreas para que a gente chegue no dia 27 a gente esteja preparado para fazer um grande jogo e, consequentemente, um grande campeonato. Esse Índio que, de certa forma, até conseguiu se identificar aí, né, com o torcedor do Bugre na temporada 2021 e renovou o contrato. Tem jogador novo que já estava em Sorocaba treinando, mas ainda não havia sido oficializado. Então, depois da oficialização do Lucas Venuto, né, o atacante que vem do Santos, agora é a vez do Ronald também ser oficializado. Jogador de 20 anos, atacante de beirada, né? Estava no Atlético Goianiense. No ano passado, Cabelo, ele disputou a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 28 jogos lá pelo Atlético de Goiás. Ele marcou um gol. Então, chega aí para ser mais um reforço para o Guarani. Ele que pertence ao Anápolis de Goiás.
foi emprestado até o fim da temporada para o Guarani, Cabelo. Muito bem, antes de eu passar pro Carlão aqui, mandar um abraço aqui pro Anderson Elias, ele é lá de Santo André, diz boa tarde pessoal do Esporte Campinas, sou corintiano e bugrino. Um abraço pra você, Anderson. Eu conheço mais gente assim. É? Conheço. Entendi. Conheço. O Oscar Shincai, ele fala que boa tarde CBN, estou achando que o time do Guarani tomou mais corpo, se der liga pode render mais que o ano passado. E fala pro Carlão tomar cuidado com o iogurte do final de semana. Oscar é amigão meu. Bugrino roxo. Cuidado com o iogurte. Tem muita lactose. Cuidado com a lactose e iogurte desnatado, de preferência. O iogurte amarelo. Ter amigos é ótimo. Agora, em alguns momentos não é muito bom, porque ele entrega de bandeja, né? Grande Oscar, e eu concordo com ele com relação ao Guarani. O Guarani, no início desta pré-temporada, no início do período de contratação, quando o mercado foi aberto, deixou o torcedor um pouco preocupado. Por quê? Porque 2021 foi muito bom. 2021 o Guarani por pouco não chegou e com um time modesto financeiramente, mas que dentro de campo virou. Principalmente por causa do Regis, que era o cara diferenciado. E aí, à medida que os dias foram passando, o Regis foi saindo, o Endrigo foi saindo. A gente sabe que em Campinas existe essa coisa de ficar olhando para o rival e a Ponte contratando. Isso foi deixando o Bugrino um pouco assustado. Só que, várias vezes a gente até explicou, o Guarani, pela base que foi mantida, não precisaria contratar do mesmo jeito que a Ponte está contratando, por exemplo. O Guarani alguns ajustes, claro, perdeu o Regis, mas trouxe o Giovanni Augusto. Dentro de campo a gente vai analisar se ele vai ser do nível do Regis ou não, mas é um jogador que se equipara nominalmente, é um cara que tem uma trajetória legal no futebol, ou seja, aos pouquinhos o Guarani foi incorporando. O Rodrigo Andrade renovou, Júlio César vai renovar, ou seja, daquela base de 2021, o Guarani, o que era um pouco assustador, agora já não é tanto. Por quê? Saiu o Regis, veio o Giovanni Augusto. Ótimo. Rodrigo Andrade ficou. Saiu o Bruno Sávio, tem aí alguns meninos que podem suprir a ausência desse jogador. Tá aí o Venuto, tá aí o Ronald. A importância da permanência do Lucão do Break, que no fim do ano, no fim do campeonato, também foi um cara importante. Então eu vejo hoje o Guarani bem diferente do início da abertura do mercado. É um Guarani que dá indícios de que poderá fazer um 2022 muito bom também. O Giba Bugrino, lá de Hortolândia, está perguntando sobre o Andrigo. Já foi negociado? Ele se acertou, o Pio? Tem informação? Já foi, já se despediu. O torcedor do Guarani pode até torcer para acontecer igual aconteceu com o Rodrigo Andrade, mas no caso do Andrigo não vai acontecer não. Ele já viajou inclusive lá para a Coreia. Só para fechar aqui o bloco, Júnior Viçosa, Gilberto Vieira está perguntando, seria um bom nome para o Bugrão, Carlão? Cabelo, o Júnior Viçosa teve bons momentos, principalmente no Goiás, o início dele no Asa de Arapiraca, se não estiver enganado, depois caiu de produção, viu? Sinceramente... Foi um nome levantado, viu, Carlão? Mas dos nomes levantados para o centroavante, o único que ainda estaria na pauta e sendo monitorado é o André Balada, mas ele teria que aceitar reduzir bem o salário. É mais ou menos o que aconteceu com o Luca na Ponte. Só que o Luca tinha uma ligação, o André não tem nenhuma com o Guarani, né? Não acho que ele reduziria, por exemplo. Muito bem, gente, tem intervalo e o repórter CBN, a gente volta daqui a pouquinho com finalização das informações do Guarani.